Então o professor Martin fica se perguntando se o cara era feito de slime. Mas no final das contas não era isso, o cara acaba se transformando em vários clones deles mesmos feitos de slime. Então esse professor fica zoando eles, perguntando qual deles é o verdadeiro deles. Então a Isabela fica pensando, se ela tivesse com seus poderes, esse verme não seria nada perto dela. Então o professor fala que já ele acaba com eles e prepara um golpe para atacar neles. Pelo jeito esse ataque é vários slime corrosivos de novo que vai atacar nele, mas dessa vez com bastante força. Que acaba deixando todo mundo surpreso que ele vai jogar essa quantia de slime. Mas o Potter acaba dando um sorriso falando que finalmente terminou seu trabalho. Então o Quaternos começa a chorar dizendo para a mãe dele que ele não vai conseguir voltar para casa dessa vez. Então ele acaba percebendo que o chão tá rachando, que acaba deixando bastante com medo com isso. E até o professor Martin ficou se perguntando se isso é um terremoto ou outra coisa. Então o professor Darford também fala o que tá acontecendo aqui agora. Então nosso Potter acaba afundando no chão depois que o chão acabou quebrando perto dele. Que acabou deixando o Quaternos bastante surpreso com a coisa dessas. A mesma pedra que matou o Obito acabou caindo em cima do nosso protagonista. O professor Martin fica se perguntando o que diabo aconteceu agora. Então o Quaternos fala pro professor Martin que o nosso protagonista acabou sendo afundado nas rochas. Então o professor Rudiford fala para ele morrer logo mesmo. Então depois disso o professor Rudiford acaba jogando vários slime corrosivos no nosso pessoal, que acabou deixando todo mundo surpreso que lançou foi vários de verdade. E um dos coisas é pegado no 4 horas, então o protagonista acaba falando canhão de vapor. Depois disso mesmo lugar onde o protagonista acabou sendo enterrado porque um monte de pedra acaba saindo uma mão robótica. Então depois disso essa mão robótica acaba disparando um laser que acaba deixando todo mundo surpreso com uma coisa dessas. Pelo jeito o laser foi bastante forte de verdade mesmo, né? Então o ataque acabou indo em direção ao professor de Forte, então o professor de Forte acabou usando uma barreira de slime para conseguir se defender. Então também esse professor acaba percebendo que os seus ataques que ele lançou nos amigos do protagonista acabou voltando para os guardas dele. E aqui dá pra ver que ele acaba recebendo todos os ataques. O professor acaba se perguntando que diabo de coisa é aquela. Então o professor Martin e Isabel acabou olhando para trás. Então o professor Martin acaba perguntando o que é aquilo. Então o Quatro tenta falar uma coisa, mas ele acaba não conseguindo. Então ao olhar para a coisa, o Quatro acaba vendo os olhos. Então o Quatro acaba pensando que é um dragão da terra. Então o professor Martin acaba falando que aquilo não é um dragão da terra não. Então aquela coisa enorme acaba nos revelando que é uma das máquinas que o nosso protagonista acabou construindo, que é um robô gigante. Então a Isabel se pergunta que diabo nosso protagonista acabou fazendo dessa vez agora. Todo mundo fica surpreso com o visual da máquina que o nosso protagonista criou. Então o professor fica se perguntando se aquele é um demônio, a tribo dos demônios. Então dentro da máquina nosso protagonista acaba dando um sorrisinho maroto. Então nosso protagonista fala, povo desse mundo, você já pode começar a tremer. Então o protagonista fala, agora vocês vão parar um pouco da modernidade do meu mundo. Então os guardas ficam se perguntando se aquele é um gigante. Então o outro fica se perguntando como eles irão tentar uma coisa daquilo. Então o professor Domoy fala para eles não se preocupar porque ele está aí. Então nosso protagonista fala assim, Halu, cadê aquela toda a sua amarra de antes? Finalmente a equipe do nosso protagonista acaba percebendo que ele que está dentro daquele monstro. Então a Isabela acaba percebendo que é uma daquelas máquinas que o nosso protagonista construiu do mundo dele. O Atuas fica admirado com essa coisa que o nosso protagonista fez. Então o professor Martin acaba se lembrando quando ele estava na tribo dos anões, os anões estavam tentando criar essas mesmas máquinas que o nosso protagonista acabou criando. Que ele ainda não acredita que o nosso protagonista acabou criando uma máquina dessa. Então o nosso protagonista fala que ele só estava testando a sua imaginação. Então o protagonista fala, se serve de consolo, eu mesmo não acreditaria que isso ia dar certo. Então o protagonista fala que vai chamar esse robô de sortudo por enquanto. Então aqui nos mostra 10 minutos atrás. E aqui nos mostra como o protagonista acabou desenhando esse robô enorme que ele desenhou parte por parte para conseguir fundir ele à terra, né? Ele acabou usando suas artes de forja para conseguir completar ele. Então o protagonista fala que ele pode criar estrutura fantástica ao combinar diversas pedras no mesmo processo de forja. Então o professor Halu acaba virando slime. Então o professor Halu acaba falando para os que ele estava se achando demais. Então depois disso o professor Halu acaba pegando vários slime e acaba jogando tudo no protagonista. Mas com um braço só, ele acaba defendendo esse monte de slime que ele jogou nele. Fala que esses slime dele são bastante nojentos, ainda fala para ele. O professor Halu fala, merda, aquela coisa é grande demais. O professor Halu fala, então tente, vamos tentar mudar as coisas agora. Então o professor Halu acaba tentando pegar os slimes corrosivos dele e joga no nosso protagonista, que tá dentro do robô. Então o professor Martin pede para o nosso protagonista que essa coisa roxa corrói qualquer coisa. É como um ácido, para ele ter cuidado. Aquela coisa roxa acaba batendo no robô, mas não faz nada demais. Então o protagonista fala que o sortudo foi feito com pedras de fogo cristalizadas. Então o professor Halu acaba ficando inacreditável que aquilo foi feito com pedras cristalizadas. Então nosso protagonista finalmente começa a mexer o robô dele. O robô dele vai acabar atacando vários dos figurantes que estão lá. Com um tapa só, nosso protagonista acaba eliminando vários dos figurantes, que acabam mandando eles para longe, bastante longe mesmo. Que acaba deixando o professor Halu bastante surpreso com uma coisa dessas. Então o professor Halu fala para os protagonistas que ele vai ter que achar várias pessoas para dar conta dele agora. Então a Isabela acaba apontando a sua espada para o professor Halu. Então o professor Halu acaba ficando indignado porque já estavam minerando, agora estão apontando a espada para um professor. Então isso pode dizer que é pena de morte para eles. Então depois disso o nosso protagonista acaba pegando no corpo do professor Halu e acaba levantando ele para cima com o robô. Então nosso protagonista fala, então você é tão ocupado como nós. Então o protagonista fala, você quase matou o senhor Martin. Então que tal fazer uma visitinha à sua majestade? Ele acaba deixando bastante assustado quando ele escuta uma coisa dessa. Então o protagonista pergunta para o
professor Halo quanto o grupo dos dragões Roxo tá pagando para eles, pra ele tentar também pagar o mesmo para ele. Então, eu já falei, então que me diga uma coisa, hein, professor Halo. Então, o professor Halo fala, você tem a mesma coragem de fazer uma proposta desse jeito para mim. Você não faz ideia de qual organização tá coisando isso. Meus amigos, vou resumir essa parte aqui. Aqui tá acomodando toda essa coisa de fraudimento aí das pedras de cristal. É os filhos do regente que tá fazendo isso. Eles que tá aumentando o preço das pedras, tudo aí no reino. Eu podia detalhar mais, mas eu vou deixar para vocês ler o capítulo para vocês saberem o que tá acontecendo mais direito aí. Então depois um dos guardas acaba entrando falando que tem mais notícias para o senhor. Então o cara pergunta o que é. Então o guarda fala que o professor Martins e seus estudantes acabaram pegando várias pedras cristalizadas e estão chegando já no porta do reino já. Mas o cara fala, nós então enviamos um professor Halo para cuidar deles. Então o guarda fala pelo jeito eles conseguiram derrotar o professor Halo, que acaba deixando todos os 3 filhos do regente surpresos com a notícia dessa. Então depois a gente volta para o portão do leste do reino, que acaba mostrando os protagonistas e sua equipe chegando em um caminhão. Então o Quatos pergunta por que tem tantos guardas esperando eles. Então nosso personagem fala que pelo jeito os caras acabam descobrindo as suas ações. Então os guardas mandam o nosso personagem parar logo com esse carro. Então o professor Martin acaba descendo do carro e manda esses guardas sair logo da frente porque estão com pressa. Então agora fala, não precisamos de uma busca não é. Então o filho do regente fala que nesse momento o líder dele está numa reunião com sua majestade. Então o cara fala, você tem mesmo cuidado para não desafiar o professor Martin. Então depois disso o professor Halo acaba caindo do carro todo enfaixado. Então esse cara com o tampão acaba insultando o professor Martin e manda os guardas prender logo eles. Então os guardas se preparam para prender o professor Martin. Então a Isabela acaba descendo do carro e fala que não irá pegar leve se derem mais algum passo. Então o personagem fala, então você está por trás dos homens dos preços, né, príncipe? Então o príncipe acaba ignorando os protagonistas e vai em direção a Isabela. Resumo é que ele tenta conversar a Isabela e pro lado dele para ele tentar conquistar ela, porque pelo jeito ele tá um pouco afim dela pelo jeito, né? Que acaba deixando a Isabela nos pontos bastante com raiva com uma coisa dessas. Então o príncipe fala pro professor Martin, vocês violaram várias regras, então prepare-se para vocês serem interrogados. Então o príncipe manda os guardas levar todo mundo logo. Quando os guardas começam a levar ele, a voz manda todos os guardas se afastarem deles. Ao olhar pro lado, nós percebe que o Sofia que chegou ali para ajudar. Junto dele tá a professora de esgrima e a professora de magia e o Sasuke do Paraguai. Sofia e a professora de esgrima acabaram chegando junto dele em cima de um cavalo. Então Sofia fala pro professor de esgrima que eles já chegaram. Então a professora de esgrima fala que ela quer cavalgar mais um pouco com ele. Então Sofia pergunta pra professora de esgrima se ela não quer cavalgar com ele em outra hora. Então alegremente ela fala que sim, então. Mas eu tô achando que ela quer cavalgar em outra coisa, vocês bem me entendem, né? Pelo jeito o Martinho e a Isabela e o nosso pai acabam percebendo isso. Pelo jeito o príncipe não tá gostando nada disso. Então o príncipe fala que esse é território dos dragões, o que ele está fazendo nessa área. Então o Sofia fala que sua majestade já tá sabendo que o professor Martin acabou quebrando as leis militares. Então sua majestade mandou Sofia levar eles para ele. Então o príncipe pergunta se isso é algum tipo de brincadeira. Então o príncipe fala que já estão sendo detidos por eles, então não tem por que o Sofia interromper. Então o Sasuke do Paraguai fala já chega, Beru. Então o coisa acaba reconhecendo ele. O Sasuke do Paraguai fala que foi ordem da sua majestade, que ele não pode falar nada. Então o Beru acaba perguntando se o Sasuke do Paraguai vai ficar do lado dele também. Então o Sasuke do Paraguai fala, Beru, você esqueceu de uma coisa, que esse território aqui é da sua majestade, não nosso, você não pode fazer nada. Então o Beru fala, rei, nós somos descendentes da antiga realeza, então por que temos que aceitar a imposição dos outros? Então o rei fala, então você se lembrou que é da realeza, Beru, então você também se lembra que eu também sou da realeza e em cima de tudo eu sou seu tio também. Então depois disso o Sasuke do Paraguai acaba liberando a sua aura, que acaba deixando todo mundo surpreso com uma coisa dessa, e bastante o nosso protagonista que não sabia que o Raiden era tão poderoso assim. Então depois disso os príncipes acabam pedindo desculpa para o Raiden, então o Raiden acaba desfazendo a sua aura. E aqui deu pra perceber que o nosso protagonista quase não suportou a aura dele. Então o príncipe fala, merda, eu vou me lembrar disso, Raiden. Então depois disso a professora de esgrima acaba puxando a orelha do Beru. A professora de esgrima pergunta por que ele tava fazendo, porque ele não tava aparecendo nas aulas. Então ele pede desculpa que não vai se voltar mais a fazer isso. Então os outros dois irmãos dele falam, vai lá ajudar ele. Então o cara fala, vou nada, ele é a professora Durona, não vou nem a pau. Então aqui nos mostra que ele tá apanhando para a professora dele. Então o professor Martin fala, então por favor me prenda, Sofia. Então a professora de magia fala, deixa de ser burro, Martin. Sua majestade nunca iria permitir que você fosse detido. Aquilo que Sofia disse agora há pouco é. Então Sofia fala para o nosso protagonista que ele fica feliz que ele tenha voltado sã e salvo. Então o protagonista fala, desculpa por ter preocupado você, Sofia. Então depois o Sofia acaba botando a mão na cabeça do protagonista e acaba alisando ela. E acaba deixando a Isabela um pouco desconfortável com isso. Então o Sofia pede para o protagonista não fazer isso novamente. Sofia fala que não quer ver o nosso protagonista morrer. Então o protagonista fala que beleza então. Resumindo essa parte aqui, a professora de magia acaba chamando a Isabela para ela em um evento junto com o Raiden. Então depois a professora Durana acaba interrompendo dizendo que ela já tem um Raiden, que ela vai até a Isabela junto. Então aqui não mostra que as duas estão discutindo um pouco. Então depois disso o Raiden acaba perguntando se a Isabela vai ou não. Então a Isabela fala que não sabe se ela vai ou não. Que acaba deixando nós um pouco desconfortável com essa cena dos dois conversando. Então depois o Sofia acaba chamando nosso protagonista para ir nunca com ele.
para ir por onde Sua Majestade para explicar o que aconteceu. Então na página fala, opa, claro. Antes de tudo isso, o professor Halo ainda tá preso dentro do carro. Então depois já sendo os cortes para mostrar onde tá o palácio junto com o rei, onde tá mostrando a conversa deles. Então o professor Martin acaba explicando tudo o que aconteceu. Então o rei fala que entende, tá bom então. Então Sua Majestade fala que o grupo tá sendo liderado pelo Sato, então eles não podem tomar nenhuma atitude ainda. Então o rei acaba falando que primeiro ia ter que receber aconselhamento do regente. Então pode ficar surpreso que o rei é uma criança ainda. Então Sophie fala que o grupo dos Dragões Roxos ha aumentado muito os preços das cores de magia, pois os fardos dos cidadãos estão muito grandes para eles conseguirem comprar direito. Então o príncipe fala que o regente falou que estão quase sem fundo para os fundos militares, que estão precisando de bastante dinheiro. Então o Panja acaba pedindo com licença para ele falar. Então o Panja fala que talvez que os fundos estejam sendo desviados para as pessoas que estão roubando. Então a pessoa lá atrás fala que as pessoas que roubam o rei não são as pessoas que ele mais odeia. Então depois disso o Panja acaba olhando para trás e percebe que é o regente que falou isso lá de longe. Então seus pensamentos Panja pensa que ele devia ter ficado calado, não devia ter falado nada. Então o rei acaba elogiando o regente e pergunta o que ele está fazendo lá. Então o regente fala, Vossa Majestade, chegou aos meus ouvidos que vocês estão com problemas com o grupo dos dragões roxos. Então o regente fala que já descobriu quem é que está aumentando os lucros das pedras cristalizadas, que ele já resolveu a situação. Então aqui nos mostra que o cara lá do Tampa-Olho acabou sendo torturado pelo regente, assim, mesmo não sendo ele que fez isso tudo. Então o regente fala que ele odeia ladrões. Mal sabe ele quem tá fazendo isso tudo são os filhos dele mesmo. E aqui a gente acaba mais um resumo, pessoal. Desculpe se ele ficou muito rushado, porque eu tô bastante ocupado para poder editar direito. Mas eu prometo, eu faço um resumo dessa obra aqui, eu vou tentar trazer ela com mais clareza, sem tentar resumir tanto, viu? Desculpa de verdade. Então tchau, até o próximo resumo.